Certo, nós temos Jared atrás da câmera e Michael Pearl sentado aqui nesta cadeira de $20, pronto para responder sua pergunta. Estou com minha Bíblia aqui, então vamos à pergunta. Por que você só usa a Bíblia King James? Não uso só a Bíblia King James. Uso um dicionário, uso concordância. E se eu quiser uma moderninha, uso a nova versão internacional, de modo que tenho a mente aberta em relação a isso. Eu tenho no meu computador cerca de 20 diferentes traduções, incluindo 4 traduções gregas distintas. E tenho também na minha biblioteca um grande número de traduções. Eu cheguei até a cursar a faculdade da Bíblia. Eu tenho a 25ª edição do Novo Testamento Nestle Aland, já velha, de quando me formei em grego. E tenho também a 27ª edição dele, além de outras edições da Bíblia em grego, de maneira que uso todos os tipos diferentes de livros para diferentes finalidades. Agora, o que eu acho que o questionador queria saber é por que eu creio que a King James seja a palavra de Deus e não as outras Bíblias. Bem, pela simples razão de que a King James pertence àquela grande tradição do texto bíblico que nós recebemos dos nossos pais. Em outras palavras, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. O que quer dizer toda a Escritura? Se você pegar a palavra Escritura e isolá-la cada vez que ela aparece na Bíblia, verá que o termo Escritura nunca se refere apenas aos originais das Escrituras. Refere-se também às cópias das cópias dos originais. Nos dias de Jesus, as cópias eram chamadas de Escritura. O livro que Jesus leu na sinagoga muito provavelmente era uma cópia. Provavelmente era uma cópia de um original hebraico que se encontrava num hebraico modificado, um texto arredondado ao invés do antigo texto quadrado que foi usado antes do cativeiro babilônico, portanto uma cópia da cópia da cópia de uma cópia do original. E mesmo assim, Jesus chamou aquilo de Escritura, sendo Escritura algo que procede da inspiração divina. Em outras palavras, o que Jesus tinha em seus dias eram cópias dadas por inspiração. O verbo dar está conjugado como dado, ou seja, toda a Escritura é dada. É um processo contínuo. Deus não apenas criou um original perfeito e depois largou de mão, permitindo que fosse adulterado. Deus continuou a preservar e passar a Escritura adiante. Agora, a King James é baseada no que é chamado de texto majoritário ou texto recebido. O texto recebido, é bom que fique claro, nunca teve a conotação de um texto particular. Nunca houve receptores textuais de um texto grego único, como por exemplo o de Scrivener. Diferentes textos gregos sutilmente distintos entre si foram sendo chamados de texto recebido, porque originalmente eram vistos como o texto que recebemos dos pais da igreja. Antes da King James, vemos outras 4 traduções em inglês. Tivemos os bispos à frente da Bíblia de Genebra, Tyndale, e a partir daí, centenas de anos, onde a Bíblia foi tendo sua tradução para o inglês aperfeiçoada, culminando na King James. E logo após a King James nos ser dada, houve algumas revisões para corrigir erros de impressão e torná-la perfeita como sua versão manuscrita original. Assim, a King James é aquela Bíblia que é consistente com uma infinidade de outras Bíblias de outros povos que vão desde a América Latina, a Síria e Etiópia. A tradução para o idioma copta, por exemplo, dentre muitas outras entre 150 e 200 d.C., chegaram até nós através dos tempos e comprovadamente são consistentes com a King James. 95% de todos os manuscritos gregos, pedaços de livros inteiros que são achados por aí e estão disponíveis para nós com o nome de manuscritos extant, encontram-se em total acordo com a King James. Apenas 5% ou menos dos manuscritos existentes, realmente acho que é um pouco menos, são diferentes da King James. A Bíblia King James é a Bíblia que a igreja sempre usou nas mais diversas línguas, o mesmo texto.
Apenas na modernidade é que, através das bolsas de estudo alemães, estudiosos trocaram o texto tradicional pelos textos vaticanos e sinaíticos, que foram encontrados respectivamente na Biblioteca do Vaticano e numa lixeira no Sinai, sendo então agrupados em meados de 1800 e transformados numa nova Bíblia grega que nunca existiu até então, e em seguida no Novo Testamento grego de Nestle Aland. O pregador que usa esse texto e diz que está lendo o texto grego original, na verdade está só usando um texto com pouco mais de 100 anos, criado por dois ímpios que o transformaram na base da Almeida atualizada, Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia de Jerusalém. Todas essas traduções vieram de um texto grego moderno, sendo esse texto grego baseado em dois manuscritos que nem mesmo foram escritos em Koiné, e sim em grego clássico, que é lido um pouco diferente. Sempre que os estudiosos pegavam sinaíticos e vaticanos e os editavam como uma versão grega moderna, na verdade eles estavam apresentando uma tradução para um grego que parece o dos dias de Jesus, mas não é. A base dele é um manuscrito de 500 d.C. que se originou no norte da África, chamado Septuaginta. Como podem ver, este é um assunto bem vasto, um assunto que estudei por anos e anos. Quando fui para a faculdade da Bíblia, eles me deram um Novo Testamento grego. Bem, na verdade eu tive de ir à livraria e comprar um. E eles me disseram, esse tijolo é o texto original. E eu fiquei tão animado quando comecei a estudar seus versículos e capítulos. Eu pensava, uau, isso é maravilhoso, estou voltando ao texto grego original. Saí da faculdade da Bíblia antes de aprender que aquilo não é o texto grego original, e sim um texto de 100 anos atrás. Então voltei lá e questionei um dos professores de grego que tive na época. Eu perguntei, por que você não me disse que o manuscrito grego que você estava usando para corrigir a King James não era o manuscrito grego no qual a King James foi baseada? Por que não me disse que ele veio de outro texto anterior aos sinaíticos? Ele respondeu, como é? Então repeti a pergunta e ele disse não saber do que eu estava falando. E assim é o caso de muitos desses pregadores e professores de cursos bíblicos que estão corrigindo sua Bíblia. Eles não têm qualquer ideia do plano de fundo. Assim que se descobre isso, você fica chocado e sente a mesma indignação de quando é enganado por políticos que burlam a Constituição. Pois é o mesmo tipo de fraude, o mesmo tipo de engodo, o mesmo tipo de vontade de te privar da liberdade. Eles estão te privando da palavra de Deus. E sendo assim, quanto mais cedo você for educado sobre isso e parar de ler a boa palavra de homens piedosos, mais cedo você estará lendo o texto tradicional e confiando em cada palavra dele como palavra de Deus.